nossa aula de hoje nós iremos trabalhar com o gênero relato de viagem, em relação à nossa aula de redação. Esse gênero, ele se contempla no próprio livro didático de vocês, na página 137. Eu coloquei aqui algumas características que são bastante importantes e relevantes em relação a esse gênero. Como nós temos aqui, a primeira é um texto em que se explana aquilo que se observa em relação a alguma coisa, lugar ou alguém. Eu sublinhei aqui a palavra lugar, porque geralmente em relação a esse gênero, relato de viagem, as pessoas relatam uma viagem, né, a um determinado lugar. Então, tudo que se resiste em relação a essa viagem que você fez, que você realizou com a sua família, como aquelas viagens de férias que muitas vezes nós fazemos, corresponde a um relato de viagem. Quando você descreve o lugar que você foi, se era um lugar bonito, se era distante, se era perto de onde você mora, você está já de certa forma relatando aquilo que você vivenciou. Então o relato de viagem, ele está relacionado à sua vivência em relação a uma viagem. Por isso que eu sublinhei aqui a palavra lugar. É imprescindível que se caracterize o local, que é muito importante, e as situações vivenciadas, como eu tinha acabado de falar anteriormente. Assim como o objetivo da viagem é o roteiro realizado. Então, o objetivo da viagem é tudo que foi realizado em seu percurso. Esse é o principal objetivo a ser relatado, né, a ser redigido, que é escrito em relação a esse gênero. Aí nós temos aqui também escrito no tempo do passado, né, no tempo passado, que vai corresponder ao verbo no pretérito, e linguagem informal, diferentemente do gênero que nós trabalhamos antes, que era notícia, né? Não contemplava-se a uma linguagem informal, e sim informal. Já esse gênero, ele se contempla numa linguagem informal, que é aquela linguagem do nosso dia a dia, onde muitas vezes nós não nos preocupamos nem com a pronúncia e nem com a escrita, tá certo? Mas lógico que quando nós escrevemos, nós temos que se preocupar com a nossa escrita, porque nós escrevemos não somente para nós mesmos, mas sim para as outras pessoas também. Então temos que nos preocupar com isso, de uma certa forma. Veja muito bem quais são as expressões que vocês vão colocar em relação a essa linguagem informal. Enfim, o relato de viagem é justamente vocês relatar, vocês descrever uma viagem que foi realizada de vocês, que pode ser também imaginada. Então, após essa explicação, após vocês tiverem visto o vídeo, vocês irão desenvolver uma atividade de 5 questões que está no próprio livro didático de vocês, na página 137.